Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então mais um lindo trabalho em que a Casa de Caridade José de Mococa nos oferta. E não só isso, né? Nosso mentor, né, já leva o nome da casa, nosso irmão José de Mococa, que sempre nos auxilia, sempre nos envolve, sempre nos traz bastante amor, carinho e luz. E realmente nós temos aqui na nossa casa vivido as nossas curas materiais, as nossas curas espirituais, estamos alcançando grande parceria, não com os outros, mas conosco mesmos, né? Com o nosso interior, vivendo, crescendo e amadurecendo cada vez mais. É isso que tanto importa para que estejamos crescendo melhor, crescendo com fé, com perseverança. Gente, antes de começar a nossa palestra de hoje, eu tenho que vir aqui claramente, como em todo lugar, a gente está com todas as casas de caridade, nós estamos seguindo na nossa casa de caridade José de Mococa, com os trabalhos normais, claramente que estamos mais ou menos com os números reduzidos, né, de pessoas. Eu mandei através do grupo da divulgação, agradeço muito o grupo de divulgação, obrigado mesmo. Esse pessoal é maravilhoso, né? Eles estão fazendo, sempre fazem ótimos trabalhos, são muito bons mesmo, sempre estão ajudando bastante a casa na divulgação, na ajuda necessária. Então o que acontece? Nós estamos, eu coloquei lá, a gente colocou, né, todos nós, a casa de José de Mococa, colocamos que estamos nesse momento passando aí por uma pandemia na questão do coronavírus, né? Que esse vírus que veio da China, né? Se colocou ali na Itália e em outros países mais. E a gente está tendo aí uma epidemia aqui no nosso país, né? Nosso Brasil amado. O que a gente repara? A gente repara que sim, temos que estar vivendo sim um momento necessário para que estejamos tomando alguns cuidados, né? Lavagem das mãos, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Que a mídia já nos passe bem passado todos os instantes, todos os dias, a cada minuto. É importante, não estou criticando a mídia, temos que fazer isso, a mídia precisa fazer isso. É na verdade uma contenção para que não haja mais uma, como posso dizer, a epidemia não se arraste mais, prejudicando. Porque na verdade nós não temos ainda uma qualidade, uma estrutura de hospitais, de saúde para estar agregando tantas pessoas. Mas o interessante de tudo isso, gente, é olharmos não somente tudo isso pelo lado negativo. É difícil falar isso, mas é necessário que olhemos pelo lado positivo. Muitos irmãos me perguntaram: o celular essa semana bombou. Aí eu falei assim, muitas pessoas perguntaram para mim: mas isso é algo divino, alguma coisa que veio de Deus ou que veio dos céus? Não, gente, isso não é uma coisa que veio de Deus, não é uma coisa divina. Isso é, na verdade, exteriorização dos nossos próprios pensamentos. Vamos lá: egoísmo, vaidade, prepotência, arrogância, guerras bélicas e muitas outras coisas mais em que estamos aí embutidos, envolvidos, porque senão não estaríamos aqui. E uma outra coisa que a gente tem que carregar aí como positividade: a casa espírita, como qualquer outra religião interessa, é um pronto socorro de assistência, de amor e de luz a todas as almas que precisam. A todas as almas que necessitam de auxílio e de amparo, nós temos que estar disponíveis a ajudar, disponíveis a sanar as suas dores e seus pesares. Nós vivemos aí uma pandemia, não somente na parte dos vírus, mas uma pandemia na parte também dos pensamentos. Pensamentos negativos, preocupados se as outras religiões vão fechar, se outras religiões vão abrir, se outras casas vão crescer, se outras casas... Não importa, meus irmãos. Como eu coloquei lá no texto que a divulgação colocou e passou para a gente, o importante é que estamos abertos para todos estarem buscando a luz e a paz. Aqueles que não quiserem, gente, não podemos jamais obrigar. A casa está aberta, mas as pessoas não precisam vir se não quiserem. Ah, mas essa é a falta de fé. Não, meus irmãos, não pensem assim que é falta de fé. Tragam para vós aquilo que necessitais nesse momento que estão a viver. Isso que é importante. Vocês estão achando que precisam ficar em casa? Fiquem em casa. Se tem problemas de saúde, momentos de fragilidade, e acham necessidade, fiquem
fiquem em casa, não tem problema nenhum, pode ficar em casa. Não nos esqueçamos, meus irmãos, que aqui vindo à Casa de Caridade, a espiritualidade maior está nos ajudando, está nos favorecendo. Só que temos também que respeitar a todos os outros irmãos que também não querem, está bem? É isso que a gente tem que entender claramente, temos que respeitar uns aos outros. Até tivemos bastante batalha, estamos tendo bastante batalha quanto a isso, e muitos irmãos falam, você tem que respeitar, mas você está proliferando mais. Nós estamos um número aqui na nossa casa reduzido de pessoas, somos poucas pessoas, estamos passando online, agora, né, Robson, estamos passando online justamente para isso, para que não haja essa aglomeração, para que não haja esse montante de gente, tá? Então é para isso que estamos passando. Então vamos trazer serenidade aos nossos espíritos, amor, caridade. Gente, eu não vou ficar mais estendendo sobre esse assunto, porque agora não é estender mais, não vou ficar mais falando sobre coronavírus, porque agora a gente não tem que falar, a gente tem que orar, vibrar, executar, praticar, tanto lá fora quanto aqui dentro, tá? E mandando também um grande abraço aos profissionais de saúde que estão nessa linha de frente, na verdade estão combatendo esse vírus com todo amor e carinho. Nós temos que levar o agradecimento a eles, a paz, a luz, porque existem claramente alguns que se contaminam, faz parte, né, mas, desse instante, mas estão sempre ali frente à batalha, né? Temos que parabenizar essas pessoas, são guerreiros, são pessoas que estão à frente, vivendo ali o perigo à frente e não desistem, estão corajosos nesse momento. Existe medo? Lógico que existe medo, todos nós somos falíveis a erro, mas aprendamos que o medo não pode ser mais forte do que a fé, tá bom, gente? E vamos então para os nossos pensamentos elevados ainda, que o nosso irmão Emerson vai nos falar hoje. Até me desculpa que hoje eu tenho um pouquinho mais falando, mas eu precisava falar sobre isso daqui. Hoje o senhor vai falar sobre o certo e o errado, não é isso? Então fica à vontade, a casa é nossa, se o senhor puder abaixar sua tela. Boa noite a todos. É um grande prazer que eu venho aqui. Eu costumo dizer sempre que eu não venho fazer palestra, não sou palestrante. Eu vim bater um papo. Evidente que eu vou falar um pouco mais que vocês. Mas o meu bate-papo, por que bate-papo? Eu gosto sempre de fazer a seguinte colocação. De que adianta eu conhecer todos os ensinamentos que o nosso Mestre Jesus deixou, que os discípulos dele propagaram, e outros tantos que já vieram aqui no nosso plano? Se eu levar no pé da letra, não me serve de muito. Porque eu, enquanto pessoa, sou limitado. Nós temos as nossas limitações, uns mais e outros menos. E não só isso. Uma coisa que até esses dias atrás eu entrei numa conversa com uma pessoa, porque ela se afastou do nosso grupo de estudos, e eu faço parte. E ele falou assim, não me serve de nada. Como não serve de nada? Não serve de nada isso daí. Não é prático. Porque o meu dia a dia, eu não consigo aplicar isso. Eu sofro, eu estou desempregado. A minha esposa passa por dificuldades. E eu já pensei até em cometer assalto. Isso daí não está me servindo de nada. E realmente acontece. E aí eu pergunto para vocês, o que é certo e o que é errado? De
uma forma geral, a gente é criado, moldado pela nossa sociedade, pela nossa família, com a moral e a ética. E aí a gente cresce dentro dos lares, daqui a pouco a gente está na sociedade, quer estudando, quer trabalhando, quer constituir uma família nova. E aí sempre aparece essa pergunta: será que está certo? Uma pessoa que comete homicídio, está certo? Uma retórica que está acontecendo constantemente nos últimos anos é a seguinte: se um policial entrar em confronto com um bandido e este cometer o homicídio do bandido, ele perde a sua função, é afastado da corporação, geralmente faz um trabalho interno, ou fica preso e vai responder um processo por isso. Está certo ou está errado? A nossa sociedade coloca essas coisas. E a gente enfrenta tantos problemas na vida, tantos dilemas, e aí eu começo a me perguntar: mas e os ensinamentos do Mestre Jesus? Ele nunca falou sobre homicídio dessa forma. Essa é uma situação extrema. Vamos colocar no nosso dia a dia. Uma empresa que visa lucro. Ela quer lucro cada vez mais, por conta de várias situações. Então o cara, o administrador, ele começa a fazer corte de pessoal, precisa reduzir os custos. E aí muitos pais de família perdem o seu emprego, o seu ganha-pão. A gente tem aí mais de 12 milhões de desempregados no Brasil, pela estatística oficial. Está certo ou está errado? São tantos dilemas que eu falo para vocês. O que é certo e o que é errado. Mas aí, se você for analisar friamente, não seria escolhas e consequências? Porque o errado não existe. Não é errado. Pode ser errado para mim, se eu perder meu emprego porque o meu patrão quer reduzir custos da empresa dele, pode ser errado para mim, para ele não. Foi uma escolha dele, tem consequência direta para mim. Lá na frente, ele pode arcar com essas consequências. E aí, no dia a dia, a gente tem várias situações que a gente precisa escolher o que fazer. Quantas vezes que às vezes a gente nega ajuda a alguém e depois fica com a consciência pesada? A minha avó, ela tem 93 anos. Boa parte do que eu entendo do Evangelho foi através dela. Ela não é espírita, ela é evangélica. Até meus primos mais novos brincam que a avó, ela é evangélica raiz. Porque ela não lê. Ela sempre foi na igreja, faz as preces dela, sempre ora pelos irmãos, mas ela pratica mais do que teoriza. A minha avó, seja quem for, se pedir alguma coisa em casa, ela dá.
Um copo d'água, um prato de comida, alguma comida para fazer mais tarde. O que é isso? Ela escolhe o que fazer. É uma escolha dela. Já chegou o ponto dela dar dinheiro e depois pedir emprestado. Porque ela ficou sem. Mas essa escolha que ela fez, foi certa ou foi errada? Para ela, naquele momento, foi certa. Vamos voltar no Evangelho. Eu gosto muito do apóstolo Paulo. O apóstolo do coração. Ele, quando se viu diante do dilema de ir atrás dos ensinamentos do Mestre Jesus, que até pouco tempo atrás ele perseguia, ele abandonou tudo, ele abandonou o Sinédrio, toda aquela história que ele tinha, porque ele era respeitado, ele vinha de uma família abastada, ele era doutor das leis judaicas. Como que um hebreu faz isso? Ele fez certo ou fez errado? Teve consequências. Mas ele fez a escolha certa para ele. Toda a família dele, os amigos, foram contra. Está errado. É errado. Se eu olhar só um ponto de vista, está errado. Se a gente olhar o todo, será que vai estar certo? Um amigo sempre me falava o seguinte: a gente trabalhava com muitos jovens. E sempre saía conversas, né? O pessoal mais novo gosta de entrar em discussões. E ele sempre falava: toda história tem 3 lados. O pessoal, não, é 2, não, é 3. Tem a verdade dele, a verdade do outro e a verdade da história. A verdade da história você não vê na hora, você vê depois. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente não tem que escolher o que é certo e o que é errado. Porque toda a população mundial, às vezes a gente não faz o que é certo, não escolhe o certo ou errado. Às vezes a gente escolhe o que está mais fácil, está mais cômodo, ou o que o coração pede. Às vezes a mãe fala assim: não vai, não vai. E o seu coração, não vou. Você fez certo ou fez errado? Para a mãe estava errado, para você estava certo, e agora vamos escolher consequências. O que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte: há mais de 2.500 anos, a nossa sociedade vem se transformando. Por que 2.500 anos? Não foi com Jesus há 2.000 anos? Não. Se a gente olhar friamente, Sócrates e Platão já estavam plantando uma sementinha com a filosofia. Era o despertar da consciência. Olha, existe uma realidade atrás disso de que nós enxergamos. Quinhentos e poucos anos depois, quem que vem? Jesus. Aí eu pergunto assim: Jesus quando chegou aqui, ele encarnou, a gente não sabe muito dele, né? Sabe um pouco da infância. Depois ele tem um lapso
na história, que não aparece, porque o que a gente tem são os relatos da Bíblia e alguns livros psicografados. Mas o que interessa mesmo Jesus são os 3 últimos anos. Jesus fazia perante a sociedade tudo errado. Está tudo errado. Para quem que Jesus estava certo? Para quem seguia ele, para quem acreditava nele, para quem abria o coração e aceitava aqueles ensinamentos. Aconteceu tudo o que aconteceu com Jesus. O que ele falou para os discípulos? Eu voltarei para meu Pai. Vou preparar outras moradas, porque na casa de meu Pai há várias moradas. Mais ou menos isso. E passou. Jesus deixou alguma religião? Alguma seita? Não. Nem seguidor ele deixou. Assim como o Buda, ele não escreveu uma linha. Não fez um livro. Porque os ensinamentos dele estavam muito além do que aquele povo conseguia digerir. Por isso que ele falou tanto em parábolas, assim como o Buda também. E aí eu pergunto, passou um bom tempo, veio a Idade Média, e depois da Idade Média, logo na sequência, apareceram alguns que tinha a veia da arte, do belo, Da Vinci, Leonardo da Vinci, Michelangelo e outros tantos. É chamado essa época do renascentismo. O renascentismo, ele despertou o ser humano para o quê? Só para as artes? Não. Para as ciências. Isso entre 1400 e 1600. Ali foi descoberto e criados muitas coisas da ciência moderna. As bases, principalmente no que se refere à matemática. Os planos cartesianos que ajudam hoje a gente. Criou alguns métodos, algumas bases, principalmente do direito, que já existia na Roma antiga e ali foi aperfeiçoado. Quando termina o renascentismo, começa o iluminismo. O iluminismo vai de 1700 com os grandes músicos, Mozart, Chopin, Beethoven. Ela encerra mais ou menos quando chega quem? Aquele que Jesus nos prometeu. Jesus falou o seguinte: eu vou, mas eu vou mandar o Consolador para vocês. Quem é o Consolador? O Evangelho segundo o Espiritismo. Perceba que a sociedade vem mudando e agregando conhecimentos. Quando entra a filosofia de Kardec e outros tantos, a gente chega num ponto de ruptura, né? A sociedade começa a romper os laços
e bases que a igreja tradicional nos oferecia. Por quê? Porque ali nós começamos a pensar de verdade. Começou um senso crítico. Isso está certo? Isso está errado? Estava certo vender indulgência? Era feito. Perante a igreja, não certo. Estava certo, não estava errado. Só que o que aconteceu? Nós fomos apresentados a uma nova realidade. E isso vem se consolidando nos últimos 150 anos. Cada vez mais. Diante de tudo isso que nós passamos com Sócrates, Platão, Jesus, o renascentismo, o iluminismo, a filosofia de Kardec e toda a vivência que a gente tem, eu pergunto para vocês, devemos simplesmente pensar em nossas escolhas? A gente tem que despertar, porque uma coisa é certa, todo esse ensinamento que nos foi deixado, não foi simplesmente para a gente se tornar pessoas melhores, é você melhor. Quando eu desencarnar, eu não quero passar por um umbral, eu sei tudo. Eu conheço todos os livros que saíram sobre o Espiritismo, sobre o nosso Mestre Jesus, eu li, eu aprendi, eu fiz curso, eu aplico passe, em alguns casos temos alguns médiuns, eu vou lá e eu dou passe no povo, eu estou fazendo a minha parte. Tem um conhecido, ele se afastou de vez do Espiritismo. Ele sempre ia trabalhar. E ele fazia questão de dar passe. Às vezes ele estava até gripado. Não, mas eu quero trabalhar, eu não quero ficar aqui. E uma vez teve um trabalho assim que a gente fez para levar as mães, né? A mãe dele não foi. A mãe dele não ia. Mas por que sua mãe não vai? Ela não gosta. É católica. Bom, um dia ele passou mal e a gente teve que levar ele em casa. A gente levou ele em casa e ele, um bom trabalhador. E ele precisava abrir a porta. E ele não estava conseguindo andar. Ele era diabético. A diabetes dele, o açúcar caiu muito, mal conseguia ficar em pé. Bom, a gente abriu a casa. E a senhora estava lá chorando. E a gente falou, não, mas ele está bem. Ele vai comer alguma coisa agora, ele vai ficar bem. Ela, não é isso. E ele, não, mãe, não fala nada, mãe, fica quieta. Ela, não, agora eu vou falar. Mas como assim? O que a senhora quer falar? E ela chorava, então a gente ficou com dó, né? Uma pessoa assim, todo mundo condoído, né? Abraçar a velhinha e tal. Ela, não, ele vai lá, eu quero ir também, mas ele me tranca, que ele não deixa eu ir. De que valeu todo o ensinamento que ele tem, todo o trabalho que ele fazia na casa espírita, se ele estava tendo esse tipo de comportamento? Para ele estava certo, a mãe dele ia lá para dar trabalho. Mas estava certo mesmo. Foi uma escolha que ele fez. Ele não estava fazendo mal para ela, ela ficava lá, não faltava nada. Ele ficava lá umas 2, 3 horas no máximo. Mas foi uma escolha péssima que ele fez. Aí eu pergunto para vocês, diante de todo o ensinamento, de tudo que a gente vive,
de todas as escolhas que nós fazemos todos os dias, se a gente está fazendo alguma escolha que vai ter uma consequência não muito boa, será se a gente está aproveitando e pondo em prática tudo que a gente aprendeu? Eu costumo dizer o seguinte: eu faço palestra no outro centro, trabalho nesse outro centro, sou médio, bem médio mesmo, não sou médio, não sou médio, bem quase pequeno. Eu também cometo meus erros, também cometo minhas falhas. Só que o que eu faço com as minhas consequências? Cada escolha é uma oportunidade, cada queda é um aprendizado, cada atitude é uma consequência. Eu posso errar. Eu erro. Só que se eu errei, não adianta simplesmente virar as costas e ir embora. Isso é uma oportunidade para me melhorar, para me transformar, para que eu aprenda. E aí, tá, legal. Eu errei, aprendi que eu errei, tentei consertar, às vezes não dá para consertar. Aprendi, né? Teve um aprendizado. Mas e aí? Só isso? Às vezes a gente deixa para lá. Faz uma prece. Ah, Jesus, me perdoa. Olha, eu aprendi, eu não vou fazer mais de novo. Só que às vezes falta uma coisinha. Falta a atitude de consertar o que eu. Assumir a consequência. Às vezes, a gente está deixando passar certas oportunidades, se valendo só do que aprendeu e do trabalho que faz. E aí, eu vivi tudo isso, aprendi muito pelas quedas que eu tive, tentei corrigir algumas coisas. E quando eu chegar lá do outro lado? Tem muita gente que fala assim, pela vidinha que eu levei, eu acho que eu vou pro brau. De verdade, gente, de todos que estão aqui, eu duvido que alguém realmente vá para um brau. Ou como diria a Igreja Católica anos atrás, o inferno. Porque a gente já está. O inferno, o umbral de cada um, está na nossa cabeça. Porque a gente não tem maturidade, mesmo diante de tanto aprendizado bom, tantas coisas que tocam o nosso coração, tanto trabalho feito na casa espírita e fora dela, você deita a cabeça e não dorme. Ou dorme, daqui a pouco está acordado, dorme mal, anda o dia inteiro com a cabeça pegando fogo. Preocupação com um, preocupação com o outro. Meu filho, minha filha, meu esposo, minha esposa, minha casa, minhas contas, meus boletos. Gente, tudo isso são consequências das nossas escolhas. Eu tenho uma tia, eu gosto muito dela, mas ela é do reclamar. Ela gosta do reclamar.
ela conhece a Bíblia, os evangelhos, ela conhece tudo. Ela devora livro. Tem um monte de livro que eu pego emprestado com ela. Ela sabe tudo. Eu não manjo de nada. Eu cresci num lar protestante. Na minha adolescência comecei a frequentar o espiritismo, passei tudo que vocês imaginarem dentro do espiritismo, eu quis conhecer. Mas eu leio, já li muito, espero ler muito mais. Mas assim, você fala assim, tal passagem assim assada, pergunta 732 do livro dos médiuns, não sei, ela sabe a pergunta, sabe a resposta, sabe até onde que você aplica isso. Só que ela faz uma escolha. Ela não põe isso em prática para ela. Ela ajuda muita gente. Ela ajuda. E a senhora, quando vai se ajudar? Mas eu estou bem, eu tenho tudo. Tudo entre aspas. A cabeça está bagunçada. De que valeu tudo isso se a minha cabeça é o meu inferno, é o meu umbral? Eu estou preocupado com isso, eu estou preocupado com aquilo. Aí vem aquela passagem da parábola de Jesus que fala dos passarinhos que não semeiam, nem caçam, que tem tudo. Precisa. Será que esse ensinamento que a gente tem, todas essas lições, toda essa energia que todos eles desprenderam, não vale para nos dar paz enquanto encarnados? A minha paz eu vos deixo. E a gente não tem paz. Mas eu moro num bairro muito perigoso. A escolha é sua. Meu marido, meu Deus do céu. Foi você que escolheu. Alguém casou aqui porque o pai e a mãe escolheram? Não, né? Eu acho que não. São escolhas nossas. Mas é o que me sobrou. Mesmo assim você escolheu. Esses dias o meu tio falando assim, eu trabalho, o pessoal fala, nossa, você trabalha longe, você trabalha em São Paulo, ele mora em São Miguel Paulista. E ele trabalha no Jaguaré, na divisa com Osasco. Sei lá, acho que é uns 50 e poucos quilômetros. Ele vai de condução. Corajoso. Ele pega um ônibus cheio, metrô cheio, um trem cheio e um ônibus cheio. Eles falaram, aposentou agora e continua trabalhando. E aí, tio? Eu estou feliz. Eu tenho paz onde eu trabalho. Eu tenho meu sustento lá. Agora, o que adianta eu trabalhar do lado da minha casa, não pegar trânsito, poder trabalhar no meu carro? Se aquilo não me satisfaz, se aquilo não me remunera bem, se ali eu não consigo ter paz, não consigo ter tranquilidade, o que adiantou Sócrates, Platão, Jesus, o renascentismo, o iluminismo, Kardec, toda a pleiade de espíritos trabalhar do jeito que trabalharam para a gente ter a oportunidade de se reunir, para despertar e ficar procurando o que é certo e o que é errado. A nossa vida é isso. Ou a gente ainda vai continuar achando
que quando a gente morrer, a gente vai direto para o céu. Eu vou elevar, eu vou me iluminar, eu vou trabalhar no astral superior. Ou, como todos falam hoje em dia, né? Rest in peace, descanse em paz. Que descansar nada, negócio. Chegar lá, doutora, você vai trabalhar pra caramba. A gente precisa ter paz agora. Não é o depois. Não é fazer para depois, é fazer para agora. O que é certo, o que é errado, dane-se. Fez as escolhas, vamos ter as consequências. Vamos aproveitar os ensinamentos, colocar a cabeça para pensar, e não só no travesseiro para dormir, e encontrar melhores saídas, melhores escolhas. A semeadura é livre, mas o plantio, semeadura é livre, a colheita é obrigatória. E não plante arroz achando que vai colher trigo, e nem vice-versa. Então, aí eu pergunto para vocês, o que está te faltando para ter paz? Quer ver uma coisa que eu sinto paz? E é gostoso? É a caridade dentro de casa. Quando eu abraço a minha avó, cara, eu fico até mais leve. Quando eu lembro de tudo que nós já vivemos, e hoje eu olho assim para trás e falo, eu sou afortunado. Meu avô era imigrante. Ele veio na última leva dos italianos para o Brasil, durante a Segunda Guerra Mundial. A cidade que ele morava é aos pés do Vesúvio. Então você tem lá a guerra, em 43. A Itália está devastada, está todo mundo passando fome. Sem contar o medo. A preocupação é comer e não morrer. O que acontece em Nápoles? Estoura o Vesúvio. O Vesúvio entra em erupção. Bom, já não tinha nada, agora não vai ter mais mesmo. Acabou. Não desceu muita lava, igual em 79, depois de Cristo. Aí, há 2000 anos atrás e 50 anos depois. Mas desceu muita cinza. E abafou tudo, não tinha mais planta. Plantou, não vai colher. Apareceu uma oportunidade para ele vir para o Brasil. Ele era novo e ele contava, sabe qual que era a nossa alegria quando a gente estava lá? Nossa alegria era ter um limão siciliano cortado em cubinho e açúcar para comer. Ele vem embora para o Brasil. A maioria dos imigrantes vem para o Sudeste. O meu avô, não entendo por carga d'água, ele separou dos primos. Os primos foram para o sul, os Fontana. E os Durt, porque ele era italiano, filho de alemão, foram para a Bahia. Bom, mas casou com a minha avó, que era descendente de italiano, com negros. Levou uma vida dura. Tiveram 11 filhos. Durante a seca da década de 60, eles vieram para São Paulo, como muitos outros. Perdendo 2 filhos, conseguiram comprar uma casinha na periferia
já eram evangélicos nessa época. E tudo que faziam, tudo era com base nos ensinamentos de Jesus. Que a gente teme e não cumprir. Bom, a família cresceu, todo mundo está bem. Meu avô partiu já faz mais de 20 anos. A minha avó está aí firme e forte, com 93. E ela sempre fala: ama teu próximo como a ti mesmo. Legal, eu amo o meu próximo. Faço caridade, faço palestra, passe magnético, trabalho na casa espírita. Então, a segunda parte eu estou fazendo certa. Mas e a primeira? Às vezes não, né? Porque a gente ama o próximo, mas não como a si mesmo. Porque a gente não se ama. A gente fica atrás do que é certo e errado. Jesus mostrou para nós que nós temos uma escolha. Tudo que você for fazer, então geralmente quando a gente vai fazer algo é pelo próximo. Quem que é meu próximo? Quem está perto de mim. Quem está próximo a mim. Então ele falou: ame o teu próximo como a ti mesmo. A ti mesmo porque você se ama. Ama mesmo? E aí temos toda sorte de filósofos, de teorias. Tem agora, há alguns anos já, tem um livro que virou best-seller. É o segredo. Tudo que você tiver na mente, você interiorizar e externar, você consegue. Ah, eu quero ficar rico. Segue a receita lá do segredo que você vai conseguir. Ah, eu quero ter uma mansão. Segue a receita que você vai conseguir. E aí tem outros tantos filósofos, ufólogos, um monte de gente que dá um monte de receita pra gente. A gente tem livro, tem a Bíblia, tem oráculos. Tem gente que gosta de... esqueci o nome, é a mulher que joga carta, usos, cartas, e vai lá e quer saber. Não adianta. Porque a gente não faz uma escolha básica para que isso funcione de alguma forma. A gente faz tudo dentro da regra. O Evangelho fala isso. Segundo Kardec, a gente tem que seguir essa linha. Só que a gente não faz a escolha primordial. O amor. A gente faz no automatismo. Às vezes a nossa caridade, ela ainda está calcada no que é certo e no que é errado. Eu vou ajudar esse, mas não vou ajudar aquele. Vamos esquecer o que é certo e o que é errado? Vamos passar a fazer escolhas melhores? Vamos nos amar, porque se a gente não estiver bem, a gente não vai fazer caridade boa. Vamos pensar um pouco nisso. Vamos colocar a cachola para funcionar com amor. Eu desejo a vocês muito amor, muita paz, que nós possamos melhorar o nosso mundo, porque é nós que vamos melhorar esse mundo. Não é governo, não é teorias, nem militâncias. Somos nós.
Primeiro mudando a nós mesmos. Quando a gente muda o nosso padrão vibratório, tudo que está em volta melhora. Muito obrigado a todos.